Ao ver a roda do avião, o velho borracheiro notou uma falha que todos ignoraram, mas foi ridicularizado. Quando o alerta de emergência soou no ar, apenas a sua instrução humilde poderia guiar o pouso forçado. O cheiro era uma mistura familiar de borracha curada, graxa e querosene. Para Antônio Ferreira, aos 61 anos, era o perfume de uma vida inteira. Suas mãos, grossas e manchadas por 4 décadas de ofício, moviam-se com uma economia de gestos que só o tempo ensina. Elas deslizavam pela lateral de um pneu aeronáutico, sentindo cada sulco, cada indício de desgaste. O macacão azul, um dia vibrante, agora exibia um mapa de nódoas escuras, testemunhas silenciosas de incontáveis reparos. Seus óculos de armação simples escorregavam pela ponta do nariz, enquanto ele se inclinava, os olhos focados com uma intensidade que desmentia a simplicidade da tarefa. Aquele pneu não era de um caminhão qualquer, pertencia a um pequeno bimotor, e para Antônio isso fazia toda a diferença. A Pneus Ferreira era um anacronismo, uma pequena oficina de esquina, espremida entre prédios comerciais e a agitação incessante da Avenida Washington Luiz, com o aeroporto de Congonhas logo ali, do outro lado. As turbinas dos jatos que decolavam e pousavam eram a trilha sonora constante do seu dia, um lembrete permanente da paixão que movia sua família há 3 gerações. Dentro da oficina, o tempo parecia ter parado em algum ponto dos anos 80. Ferramentas pesadas e analógicas pendiam de painéis de madeira. Uma foto desbotada na parede mostrava um homem mais jovem, de sorriso largo, vestindo o uniforme impecável de mecânico da Varig. Era seu pai. Ao lado, outra foto mais recente. Seus 2 filhos, um de macacão de mecânico aeronáutico, o outro com o cap de piloto comercial. A aviação não era apenas um negócio, era o sangue que corria em suas veias. Um velho piloto contemporâneo de seu pai, às vezes, passava por ali. "Como vai, Dr. Pneu?", dizia ele, com um respeito que os mais novos já não conheciam. Antônio apenas sorria. Seu grande sonho agora era ver o neto com o diploma de engenharia aeronáutica nas mãos, completando o ciclo da família. O zumbido agudo de um jato taxiando na pista próxima fez Antônio parar por um instante. Ele ergueu a cabeça, o olhar perdido na direção do som, a testa franzida. "Shimmy dumper do trem de nariz", murmurou para si mesmo. "Precisa de um reaperto." Era uma habilidade que assustava os mais jovens. Diagnosticar um problema mecânico apenas pelo som que o avião fazia no solo. Essa estranha sabedoria não vinha do nada. No pequeno escritório atrás do balcão, espremida entre catálogos de pneus de caminhão, uma prateleira empoeirada guardava um tesouro improvável. Manuais de manutenção do Boeing 737, guias de sistemas do Citation, esquemas hidráulicos de jatos executivos, alguns em inglês e alemão. Eram relíquias de um outro tempo, de uma outra vida. O sininho da porta tocou e um jovem piloto de uma empresa de táxi aéreo entrou aflito. "Seu Antônio, o sistema hidráulico do freio do Barron travou de novo. O pessoal da manutenção homologada só tem agenda para a semana que vem." Antônio secou as mãos num pano. Pegou uma pequena maleta de ferramentas específicas que ninguém mais sabia usar e caminhou até o pátio. Em menos de 10 minutos, com a precisão de um cirurgião, ele liberou uma válvula de pressão e ajustou um conector, resolvendo um problema que deixaria um mecânico moderno coçando a cabeça. Ele não cobrou nada, como sempre. Era um favor à aviação. A tarde caía preguiçosa quando o telefone tocou. A voz do outro lado era jovem, apressada e um pouco arrogante. "Aqui é do hangar da Global Jet. Estamos com um Citation pronto para decolar, um voo executivo importante, mas o pneu do trem de pouso principal parece um pouco baixo. Nossos técnicos estão ocupados. Pode vir dar uma olhada? É urgente." Antônio sentiu uma pontada de desconforto. Ele conhecia a fama da Global Jet.
pilotos novos, aviões de última geração e pouca paciência para a velha guarda. Mesmo assim, era um chamado. Ele pegou sua jaqueta surrada e sua antiga caixa de ferramentas. Ao chegar ao hangar VIP, o contraste foi brutal. O chão era de um epóxi branco, tão limpo que refletia as luzes de LED. Jatos executivos avaliados em dezenas de milhões de dólares repousavam como predadores metálicos. Antônio, com seu macacão manchado e ferramentas gastas, sentiu-se como um fantasma de outra era. Perto do jato, um Citation reluzente, estava o comandante Bruno Silva, 35 anos, postura militar e um ar de quem não tem tempo a perder. Ele falava ao telefone, gesticulando para uma equipe de manutenção que se movia com eficiência coreografada. Antônio aproximou-se do avião, o coração batendo um pouco mais forte. Ele se ajoelhou diante da roda do trem de pouso principal. A pressão estava um pouco baixa, sim, mas não era isso que o preocupava. Seus dedos experientes percorreram a borracha, sentindo algo que a inspeção visual de um jovem técnico jamais notaria. Um desgaste sutil, porém perigosamente assimétrico, na parte interna da banda de rodagem. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele já tinha visto aquilo antes, muitos anos atrás. Não era um problema no pneu, era um sintoma de uma falha iminente e catastrófica no sistema do trem de pouso. Ele se levantou devagar, a poeira dos anos em seus joelhos contrastando com o brilho do hangar. Seus olhos buscaram o comandante, que acabara de desligar o telefone. O hangar da Global Jet não era um lugar de trabalho. Era um santuário da tecnologia e do poder. O chão branco e polido estendia-se como um lago congelado, refletindo as luzes frias de LED que zumbiam silenciosamente no teto altíssimo. O ar era estéril, com o cheiro asséptico de produtos de limpeza sobrepondo-se ao aroma distante de querosene. Era um silêncio caro, quebrado apenas pelo clique metálico de ferramentas de precisão e pelo sussurro de conversas contidas. Antônio sentiu o peso de cada um dos seus 61 anos ao atravessar aquele espaço imaculado. Suas botas de trabalho, com a sola gasta e a biqueira arranhada, pareciam profanar a pureza do piso. Ele se sentia um intruso, um borrão de graxa e suor numa tela imaculada. Sua antiga caixa de ferramentas, que carregava o legado de seu pai, parecia um artefato rústico diante daquelas máquinas voadoras que valiam mais do que sua rua inteira. O comandante Bruno Silva estava de costas, o epicentro de um pequeno universo de eficiência. Seu uniforme era impecável, os vincos da calça afiados como lâminas. Ele apontava para um tablet que um jovem engenheiro de manutenção segurava, a voz firme e cheia de uma autoridade que não admitia questionamentos. Ao lado, o copiloto, um rapaz que não devia ter mais de 25 anos, ouvia com uma reverência quase filial. Antônio parou a uma distância respeitosa, esperando uma pausa que não vinha. Ele podia ver, através das portas de vidro fumê de uma sala de espera VIP, as silhuetas de homens de terno, olhando para seus relógios. A pressão era palpável. Cada segundo naquele hangar custava uma fortuna. Finalmente, ele deu um passo à frente. Comandante, sua voz soou mais rouca do que pretendia, um som orgânico e gasto naquele ambiente sintético. Bruno não se virou, apenas ergueu uma mão, um gesto sutil, mas inequívoco que dizia: espere. Para ele, Antônio era apenas uma interrupção, um ruído de fundo. O engenheiro de manutenção lançou a Antônio um olhar rápido, uma mistura de irritação e desprezo, antes de voltar sua atenção para a tela do tablet. Antônio sentiu o sangue subir ao rosto, mas forçou-se a respirar fundo. Paciência. Ele aprendera paciência com parafusos enferrujados e válvulas emperradas. Ele esperou. Após o que pareceu uma eternidade, Bruno encerrou sua instrução com um aceno de cabeça decisivo. Ele se virou e seus olhos finalmente pousaram em Antônio. Não foi um olhar, foi uma avaliação.
Um escaneamento rápido que começou nas botas sujas, subiu pelo macacão manchado, notou as mãos calejadas e terminou no rosto enrugado pelo sol e pelo tempo. Um leve arquear de sobrancelha foi o veredito. Sim, disse Bruno. A palavra era curta, fria, desprovida de qualquer curiosidade. Era o tom de quem se dirige a um serviçal que apareceu no lugar errado, na hora errada. Comandante, com licença, começou Antônio, mantendo a voz calma. Eu sou o Antônio, da borracharia. Me chamaram por causa do pneu. Eu sei quem o chamou. O pneu está baixo. Calibre-o. A pressão correta está na plaqueta do trem de pouso. 165 psi. Depois, pode ir. Bruno já estava se virando, o assunto encerrado em sua mente. Comandante, o problema não é a pressão, insistiu Antônio, dando mais um passo à frente. A urgência em sua voz era inconfundível. O problema é aqui. Ele apontou para a roda. Há um desgaste assimétrico na banda de rodagem interna. Isso indica um problema de alinhamento no eixo, talvez uma folga nos torque links ou até no shimmy damper. As palavras técnicas pairaram no ar por um segundo. O copiloto franziu a testa, surpreso. O engenheiro de manutenção, cujo nome na etiqueta do uniforme dizia Ricardo, virou-se completamente, o rosto uma máscara de ofensa profissional. Bruno parou. Ele se virou lentamente, o corpo rígido. Um sorriso de puro desdém brincou no canto de seus lábios. Como é que é? Ele disse, o tom agora perigosamente suave. Repita o que você disse. Eu disse que o desgaste no pneu é um sintoma, repetiu Antônio, firme. A causa não está na roda, está no mecanismo do trem de pouso. Se decolar assim, o sistema pode sofrer uma vibração severa na retração e, pior, pode não travar corretamente para o pouso. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo, o engenheiro, deu uma risada curta e incrédula. O senhor está nos dizendo como fazer nosso trabalho? Eu acabei de inspecionar esse trem de pouso. Ele está perfeito, certificado pela FAA. Com todo respeito, senhor, disse Antônio, dirigindo-se ao engenheiro. A certificação não vê tudo. A experiência, às vezes, mostra o que o manual não descreve. Essa marca... Chega! A voz de Bruno cortou o ar como um chicote. Ele deu 2 passos, diminuindo o espaço entre eles, invadindo o espaço pessoal de Antônio. A diferença de altura, a postura ereta de Bruno contra os ombros ligeiramente curvados de Antônio, tudo gritava hierarquia. Olha aqui, você foi chamado para uma única tarefa, encher um pneu. Faça isso, receba seu pagamento e vá embora. O que acontece com meu avião, com minha tripulação e com meus passageiros é responsabilidade minha, não sua. Mas, comandante, é uma questão de segurança. A voz de Antônio era quase um apelo. Eu não poderia viver comigo mesmo se não avisasse. Segurança? Bruno riu. Um som amargo que ecoou no hangar silencioso. Ele se virou para sua equipe, como um professor se dirigindo a alunos. Estão ouvindo? O borracheiro veio nos dar uma aula sobre segurança de voo. O copiloto desviou o olhar, desconfortável. Ricardo sorriu, cúmplice. Você tem brevet? Tem certificado de manutenção da ANAC? Sabe o que significa a sigla CRM? Bruno disparou as perguntas como balas. Não, claro que não. Você conserta pneus de caminhão na beira da avenida. Eu conserto pneus de avião há 40 anos, respondeu Antônio, a dignidade intacta. E já vi isso acontecer antes. Ótimo. Então use seus 40 anos de experiência para calibrar aquele pneu para 165 psi e saia do meu hangar. Bruno decretou o tom final. Ele apontou um dedo para a saída. Agora, temos um plano de voo para cumprir. Antônio ficou parado, o coração pesado. Ele olhou para o pneu, para o rosto arrogante do comandante, para os empresários impacientes na sala de espera. O rugido de um avião decolando encheu o ar, um som que sempre lhe trouxera paz, mas que agora soava como um presságio. Ele estava diante de um muro, não de tijolos, mas de orgulho e preconceito. E sabia que, se aquele avião decolasse, aquele muro poderia desabar sobre todos eles. Antônio permaneceu imóvel. A ordem do comandante Bruno para que ele saísse pairava no ar frio e estéril do hangar, pesada como a umidade antes de uma tempestade.
Cada fibra do seu ser, polida por décadas de trabalho honesto, gritava para que ele virasse as costas e fosse embora, para que ele voltasse para a sua oficina, para o seu mundo, onde o valor de um homem era medido pela confiança em suas mãos e não pela marca do seu uniforme. Ele sentiu o gosto amargo da humilhação na boca, mas então uma imagem invadiu sua mente, nítida e terrível. O trem de pouso de um avião colapsando no impacto com a pista, o som de metal se rasgando, o cheiro de fumaça e pânico. Ele não podia ir. Não ainda. Bruno, percebendo a teimosia silenciosa do velho borracheiro, sentiu uma onda de fúria gelada. A sua autoridade, tão absoluta naquele domínio de tecnologia e precisão, estava sendo desafiada por um borracheiro. Ele se virou para sua equipe, um sorriso sarcástico se formando em seus lábios. Senhores, atenção, temos aqui uma oportunidade de aprendizado, disse Bruno, sua voz projetada para que todos no hangar pudessem ouvir. Uma lição sobre hierarquia e competência. Me digam, o que um borracheiro ensinaria a um piloto com 5.000 horas de voo? Talvez como trocar o pneu do meu carro? Risadas contidas ecoaram pelo espaço. Ricardo, o engenheiro de manutenção, aproveitou a deixa, aproximando-se de Antônio com um ar de superioridade professoral. Isso aqui não é uma oficina de caminhão, meu caro. Aqui, um parafuso fora de especificação pode custar vidas. Nós seguimos manuais, não achismos. Ele gesticulou para o ambiente ao redor. É melhor você ir cuidar de pneu de bicicleta. Deixe a aviação para os profissionais. A agressão era tão direta, tão desnecessária, que o jovem copiloto sentiu-se visivelmente desconfortável, desviando o olhar para o chão polido. Bruno, no entanto, não havia terminado. Ele queria esmagar a insolência de Antônio, transformá-la em pó. Você parece tão certo de si? Vamos fazer um teste, então. Ele propôs, cruzando os braços. Já que é o especialista, me diga, sem olhar na plaqueta, qual a pressão exata em PSI para os pneus do trem principal de um Citation Latitude como este? Ricardo sorriu. Era uma pergunta específica, um detalhe técnico que um simples borracheiro não teria como saber. Era a armadilha perfeita. Antônio respirou fundo, o cheiro de querosene preenchendo seus pulmões. Ele não olhou para a plaqueta. Ele olhou diretamente nos olhos de Bruno. 165 PSI, ele respondeu, a voz calma e nivelada. Calibrado com nitrogênio seco, para evitar a expansão e contração do vapor de água com as variações extremas de temperatura e altitude. Se a temperatura ambiente estiver muito alta, como hoje, o ideal é calibrar com 2 ou 3 PSI a menos, para compensar a expansão durante o taxiamento. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais um silêncio de desprezo, mas de choque. O copiloto ergueu a cabeça, os olhos arregalados. Ricardo perdeu o sorriso, a boca ligeiramente aberta. A resposta não fora apenas correta, fora uma aula. A precisão de Antônio, em vez de gerar respeito, apenas inflamou o orgulho ferido de Bruno. Ver a surpresa no rosto de sua equipe foi a gota d'água. Ele leu a plaqueta antes. Bruno rosnou, uma desculpa fraca que nem ele mesmo parecia acreditar. Saber um número de cor não faz de você um engenheiro. A sua opinião continua sendo irrelevante. A frustração de Bruno transbordou. Ele pegou seu rádio. Segurança, ao hangar 4. Temos um indivíduo não autorizado causando perturbação e se recusando a sair. A palavra perturbação atingiu Antônio como um soco. Ele que dedicara a vida a consertar, a garantir a segurança, a evitar problemas. Agora, ele era o problema. Enquanto esperavam pela segurança, Antônio fez uma última tentativa desesperada. Ele se ajoelhou novamente, ignorando a dor em suas articulações, e apontou para a borracha do pneu. Comandante, por favor, esqueça quem eu sou. Esqueça o meu macacão. Apenas olhe para isto. Sua voz era um apelo,
Olhem o desgaste assimétrico na banda de rodagem. Sintam essa rebarba aqui. Isso é resultado de uma vibração de alta frequência. O shimmy damper pode estar com baixa pressão ou o balanceamento do conjunto está comprometido. Isso não vai aparecer num checklist padrão. Suas palavras, carregadas de termos técnicos e de uma verdade palpável, criaram uma fissura na arrogância do ambiente. Ricardo se inclinou, quase por instinto, para olhar mais de perto, antes de se endireitar bruscamente ao perceber o olhar fulminante de Bruno. 2 seguranças do aeroporto, uniformizados e impassíveis, chegaram. Eles viram a cena, o comandante impecável apontando e o velho de macacão sujo ajoelhado no chão. A conclusão foi imediata. "Senhor, queira me acompanhar, por favor", disse um dos guardas, a voz firme, mas não agressiva. Ele colocou uma mão no ombro de Antônio. Bruno deu o golpe final. "E quero deixar uma coisa bem clara", ele disse, a voz baixa e ameaçadora. "Se eu ouvir qualquer boato sobre a segurança da minha aeronave, eu vou garantir pessoalmente que você não só perca seu contrato com este aeroporto, mas que nunca mais consiga trabalho nem para calibrar o pneu de um carrinho de pipoca." Antônio sentiu o peso da mão do segurança em seu ombro. Ele olhou para o rosto de Bruno, um rosto jovem, endurecido pelo orgulho. Viu o conflito nos olhos do copiloto. Viu a hostilidade confusa no rosto de Ricardo. Ele se sentiu exausto, derrotado. Por um instante, ele quis apenas desaparecer. Ele se levantou lentamente, o corpo doendo mais pela humilhação do que pelo esforço. O guarda começou a guiá-lo para a saída, mas Antônio parou. Ele se virou e olhou diretamente nos olhos do comandante Bruno. Sua voz não continha raiva, nem ressentimento, apenas o peso solene de uma verdade inevitável. "Comandante", ele disse, e o hangar pareceu ficar em silêncio para ouvi-lo. "Eu não estou preocupado com o meu contrato, estou preocupado com o seu pouso." Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. "Que Deus o acompanhe." Sem dizer mais nada, Antônio se virou e caminhou em direção à saída, o segurança ao seu lado como uma sombra. Ele não olhou para trás. Deixou para trás o brilho estéril, os aviões multimilionários e o muro de orgulho que ele não conseguiu derrubar. Bruno ficou parado, o eco das últimas palavras do velho reverberando em sua mente. Uma semente de dúvida, minúscula e irritante, havia sido plantada. Ele a esmagou com um esforço de vontade. "Ricardo, termine a pré-voo!" Ele latiu, a voz mais alta do que o necessário. "Vamos decolar em 5 minutos. Chega de palhaçada." Ele marchou em direção à cabine do jato, a postura rígida, a mandíbula travada, como um homem tentando desesperadamente fugir de um aviso que já começava a assombrá-lo. Antônio era conduzido pelo corredor de serviço, um caminho cinzento e funcional que era o oposto exato do hangar reluzente. O segurança mantinha a mão em seu ombro, um gesto que era mais um formalismo do que uma ameaça. Ao passarem por uma porta lateral, Antônio viu o copiloto Lucas parado ali, observando sua saída com uma expressão de genuíno conflito no rosto. Seus olhares se cruzaram. Naquele jovem, Antônio não viu a arrogância de Bruno ou o desdém de Ricardo. Viu dúvida. Viu a curiosidade de um profissional que ainda não tinha todas as respostas. Era uma porta entreaberta. Antônio parou, fazendo o segurança parar também. Ele se virou para o jovem piloto. "Garoto!" Sua voz era baixa, sem desafiar, apenas transmitindo uma informação crucial. "Quando vocês estiverem taxiando, fiquem atentos. Ao atingirem uns 15 nós, um pouco antes da curva para a cabeceira da pista principal, vocês vão sentir uma vibração no trem de pouso direito. Não vai ser forte. Vai ser um tremor, uma oscilação rápida, mas vai estar lá." Lucas o encarou, absorvendo cada palavra. O segurança puxou levemente o braço de Antônio. "Vamos, senhor." Antônio assentiu e continuou a andar, sem olhar para trás. Ele tinha feito o que podia. Tinha plantado a semente da observação.
O resto não estava mais em suas mãos. Dentro da cabine do Citation, o clima era elétrico. Bruno operava os controles com uma precisão agressiva, seus movimentos rápidos e cortantes. Ele queria estar no ar, longe daquele hangar, longe da memória humilhante daquele velho intrometido. Torre de Congonhas, Global Jet 779, pronto para o táxi, Pátio Sul. A voz de Bruno no rádio era o epítome do profissionalismo. Global 779, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 17 direita, via Taxiway Bravo. Autorizado, Global 779, confirmou Bruno. Ele liberou os freios e empurrou suavemente os manetes de potência. O jato começou a deslizar para a frente, um movimento suave e poderoso. Lucas, no assento direito, tentava focar em seu checklist, mas as palavras de Antônio ecoavam em sua mente. Uns 15 nós. Antes da curva, uma vibração. Ele não conseguia evitar. Seus olhos se fixaram no indicador de velocidade no painel de voo principal. 8 nós, 10 nós. O avião rolava com a graça de um patinador no gelo. 12 nós. Bruno guiava a aeronave com uma mão, a outra descansando sobre os manetes, a imagem da confiança. 14 nós. Eles se aproximavam da curva para a Taxiway Bravo. O coração de Lucas batia um pouco mais rápido. 15 nós. E então aconteceu. Não foi um solavanco, não foi um barulho, foi uma sensação. Um tremor sutil, uma oscilação de alta frequência que subiu pela estrutura do trem de pouso direito e se manifestou como uma leve trepidação no piso da cabine. Durou apenas 2, talvez 3 segundos, e depois sumiu, exatamente como previsto. Lucas prendeu a respiração. Seus dedos, que seguravam uma caneta, apertaram-na com força. Ele olhou para Bruno. O comandante não disse nada, mas Lucas viu. Viu a forma como os nós dos dedos de Bruno ficaram brancos ao segurar o manche por um instante. Viu um piscar de olhos quase imperceptível, um micromovimento de reconhecimento. Bruno sentira. Asfalto irregular, Bruno murmurou, mais para si mesmo do que para Lucas, a voz um pouco tensa. Comandante, a voz de Lucas saiu quase como um sussurro. Foi exatamente o que ele disse. A velocidade, o local, a sensação. Foi exatamente o que o borracheiro previu. A máscara de controle de Bruno rachou por um segundo, revelando uma fúria gelada por baixo. Foi um chute de sorte. Um palpite de quem passa o dia ouvindo o barulho da avenida. Você vai dar crédito a um mecânico de beira de estrada ou vai confiar numa máquina de 50 milhões de dólares e numa equipe certificada? A veemência da negação era mais reveladora do que uma confissão. Bruno estava abalado. O orgulho dele, no entanto, era uma fortaleza. Admitir que o velho estava certo era admitir seu próprio erro de julgamento, sua própria arrogância. E isso era impensável. Chega desse assunto, copiloto, Bruno disse, o tom formal e cortante. Sua função é monitorar os instrumentos e auxiliar no voo, não dar ouvidos a superstições. Estamos perdendo tempo. Ele empurrou os manetes com mais força do que o necessário, acelerando em direção à cabeceira da pista. O gesto era claro. A discussão estava encerrada, mas algo no ar da cabine havia mudado para sempre. A confiança cega na hierarquia e na tecnologia havia sido perfurada. A semente da dúvida, plantada por um velho de macacão sujo, começara a germinar no ambiente estéril daquele cockpit e suas raízes já ameaçavam a fundação de autoridade do comandante Bruno Silva. O Citation 779 cortava o céu a 41 mil pés, um projétil de luxo e tecnologia deslizando sobre um tapete de nuvens brancas. Dentro da cabine, o silêncio era pesado, denso. O zumbido dos motores era um som constante e monótono, mas a verdadeira turbulência estava na mente dos dois pilotos. Bruno mantinha os olhos fixos no horizonte artificial, a mandíbula travada numa máscara de controle forçado. A vibração no taxiamento, tão precisa, tão perfeitamente prevista, era um verme em sua mente, corroendo a fundação de sua certeza. Lucas, o copiloto, não conseguia se concentrar no plano de voo. As palavras do velho, que Deus o acompanhe, ecoavam em seus ouvidos. Aquilo não fora uma praga, fora um aviso sincero, um aviso que eles haviam ignorado.
Durante um longo período de silêncio, enquanto o piloto automático mantinha o curso, Lucas pegou seu tablet. Discretamente, abriu um navegador. Na barra de busca, ele digitou Pneus Ferreira Congonhas. Os primeiros resultados eram previsíveis. Endereço, telefone, avaliações de clientes de caminhão elogiando o serviço rápido. Nada de especial. Então, ele tentou algo diferente. Antônio Ferreira Mecânico Aviação Congonhas. Os resultados mudaram. Ele encontrou um post antigo, de quase 10 anos, num fórum de aviação para pilotos privados. O título era Problema no trem de pouso do Sêneca. Quem resolveu? Um piloto narrava uma história de vibração no trem de pouso que nenhuma oficina homologada conseguia diagnosticar. A solução? Um borracheiro perto do aeroporto. O tal Doutor Pneu, seu Antônio, olhou por 5 minutos e matou a charada. Não era pneu, era uma bucha no sistema de retração. O cara é uma lenda. Doutor Pneu. O apelido fez um arrepio percorrer a espinha de Lucas. Ele continuou a rolar a página. Outro piloto comentava: fale com o Antônio. Se for trem de pouso, freio ou sistema hidráulico, ele sabe mais que os engenheiros da fábrica. Meu pai já voava sob a consultoria dele nos anos 90. Lucas sentiu uma necessidade urgente de compartilhar aquilo. Comandante, ele começou, hesitante. Eu estava pesquisando aqui. O nome daquele senhor, Antônio. Ele é bem conhecido entre os pilotos mais antigos. Chamam ele de Doutor Pneu. Parece que ele é especialista em trens de pouso. Bruno virou o rosto lentamente, os olhos frios como gelo. Copiloto, se eu vir esse tablet aberto mais uma vez para qualquer coisa que não seja a carta de navegação, você vai fazer um relatório de incidente por quebra de procedimento estéril. Fui claro? Sim, comandante, respondeu Lucas a voz baixa. A ameaça era desproporcional, e isso só confirmava o quão abalado Bruno estava. Enquanto isso, em Congonhas, o engenheiro Ricardo não conseguia tirar a cena do hangar da cabeça. A precisão da resposta de Antônio sobre a pressão dos pneus, a calma técnica ao descrever o shimmy dumper. Aquilo não era um chute, era conhecimento. O orgulho profissional de Ricardo, inicialmente ofendido, agora se transformara em uma dúvida corrosiva. E se o velho estivesse certo? E se ele, Ricardo, tivesse liberado um avião com uma falha real? Movido por uma necessidade de provar a si mesmo que estava certo, ele foi até o terminal de manutenção e acessou o histórico completo do Global Jet 779. Ele filtrou os registros, procurando por qualquer menção ao trem de pouso direito. E então ele encontrou 3 registros nos últimos 6 meses. Relato de leve vibração no taxiamento. Em todas as 3 ocasiões, a anotação da equipe de solo era a mesma. Inspecionado. Nenhuma anomalia encontrada. Dentro da tolerância operacional. Tolerância operacional. A frase agora soava como uma desculpa. Ricardo sentiu um suor frio na nuca. Ele aprofundou a pesquisa, buscando boletins de serviço do fabricante para aquele modelo de aeronave. E lá estava, um boletim emitido 4 anos antes, classificado como recomendado, não mandatório. Sugeria uma inspeção mais detalhada dos torque links e do sistema de amortecimento de vibrações a cada 400 horas, devido a relatos de desgaste prematuro em algumas unidades. Um boletim que a equipe de manutenção, focada apenas no obrigatório, havia consistentemente ignorado. O borracheiro não tinha adivinhado, ele tinha diagnosticado. No destino, assim que o jato parou e os passageiros desembarcaram, Lucas pegou seu celular e se afastou. Ele precisava de uma opinião externa, de alguém em quem confiava. Ligou para seu primeiro instrutor de voo, um capitão aposentado da Transbrasil chamado Walter. Professor, desculpe o incômodo. Uma pergunta rápida. O senhor já ouviu falar de um mecânico chamado Antônio Ferreira, que tem uma borracharia perto de Congonhas? Do outro lado da linha, uma pausa, seguida de uma risada calorosa. Se ouvi falar? Rapaz, o Toninho? Toninho da Varig. Esse homem esqueceu mais sobre aviação do que muitos de nós jamais aprenderemos. Ele salvou a minha pele num 727 em 1995 em Belém. Diagnosticou uma falha hidráulica pelo telefone. Por que a pergunta? Lucas contou a história toda.
a voz baixa e urgente. A previsão da vibração, a humilhação, a arrogância de Bruno. A voz de Walter do outro lado da linha ficou séria, muito séria. Lucas, escute com atenção. O nome dele não é Toninho da Varig à toa. Ele foi chefe de equipe na Varig, depois na VASP. Quando tudo ruiu, ele foi para a TAM, já como um dos principais chefes de manutenção do país. O que aconteceu? Por que ele está numa borracharia? Perguntou Lucas, o coração acelerado. Aconteceu uma confusão feia na TAM há uns 15 anos. Walter contou, a voz carregada de respeito. Ele se recusou a liberar um Airbus para um voo internacional. Achou uma microfissura na base do trem de pouso que todos os testes tinham ignorado. A diretoria pressionou. O voo estava lotado. Ele bateu o pé, interditou a aeronave. Foi um escândalo. Walter fez uma pausa. A diretoria demitiu-o por insubordinação. Mas uma semana depois, uma inspeção mais profunda, ordenada pela fábrica, confirmou a fissura. Se aquele avião tivesse decolado, ele não teria suportado o pouso. Antônio salvou quase 200 pessoas, mas o estrago na carreira dele estava feito. Nenhuma grande companhia aérea queria contratar o mecânico problema que desafiava a diretoria. Ele foi colocado na lista negra. Acabou voltando para a oficina do pai. Lucas ficou sem palavras. O borracheiro humilhado era um herói anônimo da aviação brasileira. Nesse momento, uma memória brilhou em sua mente. Quando os seguranças levaram Antônio, algo pequeno caiu do bolso do seu macacão. Um pequeno retângulo de plástico que ele não deu importância na hora. Professor, preciso desligar. Obrigado, muito obrigado. Ele ligou imediatamente para o Centro de Controle de Segurança do aeroporto em Congonhas. Alô, aqui é o copiloto do Global Jet 709. O senhor que foi retirado do nosso hangar mais cedo, por acaso ele não deixou nada cair? Houve uma busca. Sim, senhor. Encontramos um crachá antigo, meio quebrado. Está aqui na mesa. O que diz no crachá? Perguntou Lucas, prendendo a respiração. Deixa eu ver. Foto de um homem mais novo. Antônio Ferreira, TAM Linhas Aéreas. Cargo, mecânico de linha, chefe de equipe. A confirmação atingiu Lucas como uma onda. Tudo se encaixava. A competência, a insistência, a calma digna. A preocupação dele não era com orgulho, era com vidas. Ele se virou e viu Bruno se aproximando, o rosto ainda uma carranca. O voo de volta para Congonhas estava prestes a começar. A tensão agora era de outra natureza. Não era mais sobre se o velho estava certo. Era sobre o que aconteceria quando eles tentassem pousar um avião que, segundo um dos maiores especialistas do país, estava com uma falha catastrófica iminente. O voo de volta para Congonhas foi uma tortura silenciosa. A cada leve solavanco de turbulência, Bruno e Lucas trocavam olhares involuntários. A verdade sobre Antônio Ferreira pairava na cabine, mais pesada que a própria aeronave. Bruno, encurralado entre seu orgulho e a terrível possibilidade de estar errado, pilotava com uma rigidez quase robótica. Lucas, por sua vez, sentia o peso do conhecimento. Ele não era mais um copiloto ingênuo, era cúmplice de uma negligência que poderia se tornar fatal. A aproximação final para Congonhas começou. A cidade de São Paulo se estendia abaixo deles, um mar de luzes indiferente ao drama que se desenrolava a milhares de pés de altura. Global Jet 769, autorizado pouso na pista 17 direita. A voz do controlador soou calma no rádio. Autorizado pouso Global 769, respondeu Bruno, a voz firme por puro esforço de vontade. Ele iniciou o procedimento de descida. Trem de pouso baixando. Bruno acionou a alavanca. 3 segundos de silêncio. No painel, 2 luzes verdes se acenderam. Trem de pouso do nariz, trem de pouso esquerdo. Onde deveria haver uma terceira luz verde para o trem de pouso principal direito, havia apenas um quadrado escuro e vazio. Um alarme agudo e penetrante rasgou o silêncio da cabine. Gear unsafe. Gear unsafe. O coração de Bruno pareceu parar. O sangue fugiu de seu rosto, deixando-o pálido como cera. Reciclando o trem, ele anunciou, a voz um fio. Ele subiu e desceu a alavanca novamente. O resultado foi o mesmo. 2 luzes verdes, um alarme ensurdecedor.
Comandante, o trem direito não travou, disse Lucas, a voz subindo uma oitava. Eu estou vendo, rosnou Bruno, o pânico começando a corroer sua disciplina militar. Ele iniciou o procedimento de emergência, uma arremetida brusca que empurrou os dois contra seus assentos. O avião subiu novamente, circulando sobre a cidade que agora parecia uma armadilha. Torre, Global 700 e T-109 arremetendo. Temos uma indicação de falha no trem de pouso principal direito. Solicitamos vetoração para a órbita de espera. A voz de Bruno no rádio era puro profissionalismo, uma casca fina sobre um núcleo de terror. Enquanto circulavam, eles tentaram todos os procedimentos do manual, a extensão por gravidade, manobras para tentar forçar o travamento. Nada! A luz teimosamente se recusava a ficar verde. Em terra, a notícia se espalhou como fogo. Ricardo, o engenheiro, ouviu a comunicação de emergência e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele correu para a torre de controle, o rosto uma máscara de desespero. Ele sabia, ele era o responsável. Lucas, vendo o rosto de Bruno se desintegrar em pânico contido, tomou uma decisão. Comandante, precisamos dele. Dele quem? Perguntou Bruno distraído. Do Antônio, do borracheiro. Ele sabia, ele nos avisou. Se alguém pode nos tirar dessa, é ele. Por um instante, o orgulho de Bruno lutou sua última batalha. A ideia de pedir ajuda ao homem que ele humilhara era insuportável. Mas então ele olhou para a luz apagada, ouviu o alarme, e a imagem de uma bola de fogo na cabeceira da pista se sobrepôs a tudo. A sobrevivência esmagou o orgulho. Faça, ele disse, a voz quebrada. Lucas pegou o telefone. Ele ligou para o instrutor aposentado, Walter. Professor, emergência real. O trem do Citation não desceu. Precisamos do Antônio. Agora. Walter não perdeu um segundo. Ele ligou para a Pneus Ferreira. Antônio atendeu no segundo toque. Toninho, aqui é o Walter. Lembra do Lucas, meu aluno? Ele está no Citation, que saiu de Congonhas hoje. O trem direito não travou. Eles precisam de você. Antônio fechou os olhos. O momento que ele temia havia chegado. Passe o celular dele para o rádio da torre. Eu preciso falar com eles. Minutos depois, a voz calma e envelhecida de Antônio Ferreira soou na cabine do Global Jet 779, um farol de sanidade em meio ao caos. Comandante Bruno, aqui é o Antônio. Pode me descrever exatamente o que aconteceu? Bruno, engolindo o que restava de seu orgulho, relatou a situação. A voz de Antônio era tranquila, como a de um médico experiente acalmando um paciente. Entendido. A vibração que vocês sentiram no taxiamento, ela danificou o mecanismo de trava. O pino não está alinhando com o atuador. O manual não vai ajudar vocês agora. Na torre de controle, Ricardo ouvia as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele estava testemunhando a verdade nua e crua de seu erro. Vamos ter que fazer um pouso parcial, continuou Antônio, com o trem direito recolhido. Mas o segredo não é só o pouso, é como vocês vão parar o avião. A voz de Antônio guiou-os com uma precisão que vinha de uma vida inteira de experiência. Lucas, você vai cuidar dos manetes. Bruno, você vai pilotar. Vocês vão tocar o solo com o trem esquerdo primeiro, o mais suave que puderem, na borda esquerda da pista. Mantenha a asa direita no ar o máximo de tempo possível usando os ailerons. A velocidade de toque tem que ser exata, 105 nós. Nem mais, nem menos. Ele fez uma pausa. Agora, a parte mais importante. Assim que a asa direita começar a cair e tocar o chão, o avião vai querer virar violentamente para a direita. Bruno, seu trabalho é usar todo o leme esquerdo para mantê-lo reto. Lucas, no instante em que a asa tocar, você vai cortar o motor direito e aplicar potência máxima no motor esquerdo. Vamos usar a potência assimétrica para ajudar a manter o avião na pista. Era um procedimento radical, perigoso, que não estava em nenhum manual. Era pura física, pura experiência. Era a sabedoria de um mestre. Eu não sei se consigo, sussurrou Bruno, a confiança completamente despedaçada. Comandante, a voz de Antônio veio pelo rádio, firme e paternal. Você é um piloto, você consegue. Eu confio em você. Agora traga seu avião para casa.
Aquelas palavras, "eu confio em você", vindas do homem que ele havia humilhado, foram a injeção de coragem que Bruno precisava. Ele respirou fundo. "Entendido, Antônio", trazendo o avião para casa. Eles iniciaram a aproximação final. Na pista, as equipes de emergência esperavam, caminhões de espuma e ambulâncias posicionados. A tensão era insuportável. 100 pés, 50 pés, 20 pés. Lucas cantava as altitudes. O trem esquerdo tocou a pista com a suavidade de uma pena. Bruno segurava a asa direita no ar com uma perícia desesperada. O avião corria sobre uma roda, um balé mortal de metal e combustível. "A asa está caindo!", gritou Lucas. No instante em que a ponta da asa direita raspou o asfalto, criando uma chuva de faíscas, o caos começou. O avião guinou violentamente. "Agora, Lucas!", gritou Bruno. Lucas cortou o motor direito e empurrou o esquerdo para a potência máxima. O rugido assimétrico do motor lutou contra a força da física. Bruno pisava no leme esquerdo com toda a força de seu corpo. O Citation rasgava a pista, metade voando, metade se arrastando, em uma nuvem de faíscas e fumaça. Por uma eternidade que durou 15 segundos, eles lutaram pelo controle. E então, lentamente, o avião começou a desacelerar, mantendo-se na linha da pista. Ele parou a menos de 50 metros do final do asfalto, envolto em fumaça, mas inteiro. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som das sirenes se aproximando. Na cabine, Bruno e Lucas estavam ofegantes, encharcados de suor. Eles estavam vivos. Bruno desligou os sistemas restantes e se recostou na cadeira, tremendo incontrolavelmente. Ele olhou para Lucas, os olhos cheios de uma emoção crua que ia além do alívio. Era gratidão, era vergonha, era transformação. Pelo rádio, a voz de Antônio soou uma última vez, calma e cheia de alívio. "Bem-vindos de volta, senhores. Belo pouso, comandante." Naquele momento, para Bruno, Antônio Ferreira não era um borracheiro. Ele era o anjo da guarda que ele não merecia, o mestre que ele havia desprezado, o homem que acabara de salvar sua vida e sua alma. A humilhação no hangar parecia ter acontecido em outra vida, com outra pessoa. O homem que saiu daquele avião não era o mesmo que havia entrado. Os dias que se seguiram ao pouso de emergência foram um borrão de investigações, relatórios e cobertura da mídia. A história do borracheiro herói que salvou um jato executivo com uma ligação telefônica estava em todos os noticiários. Mas para os envolvidos, a verdadeira história era muito mais profunda e pessoal. Assim que foi liberado pela equipe de segurança do aeroporto, a primeira coisa que Bruno fez, ainda com o cheiro de fumaça impregnado em seu uniforme, foi pegar um carro e dirigir até a Pneus Ferreira. Ele encontrou Antônio limpando as mãos sujas de graxa com um pano, a rotina inabalada, como se nada tivesse acontecido. Bruno parou na entrada da oficina, o contraste entre seu uniforme de piloto e o ambiente rústico mais gritante do que nunca. Mas desta vez, não havia arrogância em sua postura, apenas o peso esmagador do arrependimento. "Seu Antônio", ele começou, a voz embargada. Antônio se virou e em seus olhos não havia triunfo, nenhum "eu avisei". Havia apenas uma calma compreensiva. Bruno caminhou até ele e, para a surpresa de Antônio, fez algo que quebrou todos os protocolos de hierarquia e orgulho. Ele o abraçou. Um abraço desajeitado, de um homem que não estava acostumado a demonstrar vulnerabilidade. "Me perdoa", Bruno sussurrou, a voz quebrada. "Eu fui arrogante, estúpido. Eu quase nos matei por causa do meu orgulho. O senhor me deu uma lição que nenhuma escola de aviação poderia ensinar. O senhor salvou a minha vida." Antônio deu umas batidinhas nas costas dele. "Está tudo bem, filho. O importante é que vocês estão em terra, em segurança. A lição mais difícil é a que a gente aprende quando acha que já sabe tudo." A transformação de Bruno não foi apenas verbal. Na semana seguinte, durante a investigação oficial do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ele fez questão de relatar cada detalhe de sua conduta
escuta no hangar, assumindo total responsabilidade pela humilhação imposta a Antônio e pela decisão de ignorar o aviso. Ele não tentou se desculpar. Ele se expôs. Sua carreira poderia ter acabado ali, mas sua honestidade brutal teve o efeito contrário. A administração do aeroporto, junto com a diretoria da Global Jet, convocou uma coletiva de imprensa. Nela, publicamente, pediram desculpas a Antônio Ferreira, mas foram além. Anunciaram a contratação de Antônio não como borracheiro, mas como consultor sênior de segurança e manutenção preventiva, com um salário que refletia sua expertise e um mandato para revisar todos os procedimentos de manutenção. A mudança mais significativa, no entanto, veio de uma ideia de Bruno, apoiada com entusiasmo por Lucas e pelo engenheiro Ricardo, que também havia se desculpado pessoalmente com Antônio. Inspirados pela história de como a experiência de um veterano foi descartada e quase levou a uma tragédia, eles propuseram a criação de um novo programa. O projeto foi batizado de Mestres do Ar. A iniciativa, financiada por um consórcio de empresas de aviação executiva, tinha um objetivo simples e revolucionário: identificar e recontratar mecânicos, engenheiros e chefes de equipe aposentados ou que haviam sido afastados do mercado, como Antônio. Esses veteranos, com décadas de experiência prática, formariam um corpo de consultoria independente. Sua função não seria substituir as equipes de manutenção certificadas, mas sim trabalhar com elas, oferecendo uma segunda opinião, um olhar treinado pela experiência para identificar problemas que os manuais e os computadores não conseguiam prever. Antônio Ferreira foi nomeado o primeiro diretor do programa. Sua antiga oficina, a Pneus Ferreira, foi reformada e transformada na sede do projeto, um símbolo de que o conhecimento prático e a experiência de chão de fábrica eram o coração da segurança de voo. 6 meses depois, os resultados eram impressionantes. O programa Mestres do Ar já havia identificado e prevenido dezenas de incidentes potenciais. A taxa de falhas mecânicas em aeronaves sob a consultoria do programa caiu em mais de 60%. A cultura nos hangares começou a mudar. A arrogância deu lugar à colaboração. Os jovens técnicos passaram a procurar os velhinhos do Mestres do Ar, não por obrigação, mas por respeito, ansiosos para aprender com suas histórias e sua sabedoria. A lição moral se espalhou para além dos portões do aeroporto. A história de Antônio e Bruno tornou-se um estudo de caso em empresas de todo o Brasil sobre a importância de ouvir todas as vozes, independentemente de cargo ou uniforme. A frase que Antônio disse a Bruno no hangar, "Segurança não tem hierarquia", foi impressa em pôsteres e manuais de treinamento, um lembrete constante de que a experiência é um ativo inestimável e que a humildade é a maior virtude de um verdadeiro profissional. Numa tarde ensolarada, Bruno, agora um defensor apaixonado do programa, levou seu filho pequeno para conhecer Antônio na nova sede do Mestres do Ar. Ele viu Antônio, de macacão limpo, ensinando um grupo de jovens engenheiros aeronáuticos a sentir a tensão correta em um cabo de aço, apenas com o toque dos dedos. Ao lado dele estava seu neto, o futuro engenheiro, olhando para o avô com uma admiração que espelhava a de todos ao redor. Naquele momento, Bruno entendeu a lição final. A verdadeira sabedoria não estava em ter todas as respostas, mas em saber a quem perguntar. E que, às vezes, o maior especialista não usa um terno ou um uniforme impecável, mas um macacão manchado de graxa. As marcas de uma vida dedicada a garantir que todos pudessem voar e, mais importante, voltar para casa em segurança.